Então vamos ler, irmãos, primeiro livro de Samuel, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 9. Vamos falar sobre esse assunto, que não é um assunto muito comum, mas é um assunto necessário, importante e presente nas Escrituras, então a gente tem que falar dele. 1 Samuel, capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 9. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. E daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o melhor amigo de Davi. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi, junto com a sua túnica e a sua espada, seu arco e seu cinturão. E tudo o que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. E isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros do rei. Quando os soldados voltavam para casa, depois de Davi ter matado Golias, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres, com instrumentos de 3 cordas. E enquanto dançavam, as mulheres cantavam: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. E Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido. Ele disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? E daquele dia em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Até aqui, irmãos. Eu não sei como é que está na sua versão. Na minha versão, na NVI, que é a versão que eu sempre leio aqui domingo, está aqui, né? Depois dessa conversa com Saul, versículo 1, surgiu grande amizade entre Jonatas e Davi, mas em outras versões, né, Jonatas o amou com a sua própria alma. Está assim na sua Bíblia? O amou com a sua própria alma. Então, em algumas versões mais antigas está lá uma ênfase muito grande, né? Bom, quero começar esse texto falando sobre amor, porque a Bíblia fala sobre isso o tempo todo. A Bíblia diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, tudo que envolve ódio, rancor, raiva, briga, vontade de matar, de arrancar a cabeça, de destruir, isso não vem de Deus. Só isso já devia fazer com que a gente desconfiasse de todo tipo de religiosidade, cântico, culto, música, ensino que propagasse a guerra, sabe? Aquela coisa do Deus de guerra, homem de guerra, Senhor da guerra, Senhor dos exércitos, persegui os inimigos, alcancei, matei, passei por cima, ele vai ver, todo mundo vai se arrepender. Isso não combina com o Evangelho, não combina com os atributos de Deus. Esses textos, que muitas vezes são cantados e proclamados, têm sentido, têm lógica e aplicação no contexto bíblico. Fora disso, está mais para desabafo do que propriamente para adoração. Então, tudo que não envolve amor e reconciliação já deveria nos causar espanto e, no mínimo, deveria nos causar algum tipo de inquietação, porque não combina com Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Nesse sentido, pensando dessa forma, todo servo de Deus, chamado por Deus, vocacionado por Deus, abençoado por Deus, reflete o amor de Deus, a graça de Deus, no discurso, na caminhada, na jornada, na vida, nos seus propósitos, nos seus princípios e nas suas relações. Além disso, a Bíblia vai nos mostrar que a presença de Deus traz luz, que é algo que eu e Davi sempre temos conversado às quintas-feiras. O Evangelho de João, principalmente, que é o que a gente está estudando, dá muita ênfase a esse contraste. O que é de Deus é luz, o que não é de Deus é trevas. Deus sempre traz luz. E onde Deus está, a luz se faz presente. Então vamos prestar atenção em alguns textos
para entender o que está acontecendo nessa passagem. Salmo 36, versículo 9, a Bíblia diz: graças à tua luz, Senhor, nós vemos a luz. A presença de Deus ilumina os nossos olhos. Como diz inclusive o Salmo 19, a tua lei ilumina os nossos olhos. Outro texto, João, capítulo 3, versículo 21. Quem pratica a verdade vem para a luz. Sai da escuridão e está ali no lugar, claro, no lugar de iluminação. Efésios 5, versículo 9. O fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade. Ou seja, onde Deus está, deve haver bondade, justiça e verdade. E a função de Davi, como rei de Deus, como homem de Deus, como servo de Deus, é refletir, propagar essa luz que vem de Deus e assim reflete bondade, justiça e verdade. Depois a Bíblia vai dizer, lá na frente, já depois de uma longa jornada, são textos que estão mais à frente, nós vamos chegar neles depois, a Bíblia vai dizer que lá no final, Davi se torna a lâmpada de Israel. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 17. A Bíblia vai dizer que Davi se torna a lâmpada de Israel. Os seus próprios soldados dizem para ele: você não pode morrer, você não pode nos abandonar, você é a lâmpada de Israel. Ou seja, Davi conseguiu, depois de alguns anos de jornada, expressar quem Deus era, seus atributos, sua presença, sua graça, e isso glorificava a Deus e iluminava. Está muito claro nos textos que a luz de Deus resplandecia em Davi. A luz de Deus resplandecia em Davi. E isso tem que ficar muito claro para nós que estamos lendo os textos também. Davi não fica famoso, nem se torna uma pessoa querida, porque ele era habilidoso, bom de batalha, gente boa, um cara legal, não. Ele é tudo isso, amado pelas pessoas, porque a luz de Deus resplandecia em Davi. Portanto, a luz de Deus atrai para Davi aqueles que também pertencem a Deus. Olham para ele e se sentem aproximados por ele. Por quê? Porque Deus é amor. Deus é graça, é misericórdia, é gentil, é repleto de bondade, é repleto de coisas boas, do bem. Então Davi atraía para si, porque na verdade quando as pessoas olhavam para ele, viam Deus na sua vida. Ele não é melhor do que os outros. Ele simplesmente está ali. Nós já lemos aqui da última vez que o Espírito de Deus entrou nele, se apoderou dele, então Deus operava através dele, e isso atraía as pessoas. As pessoas comuns amavam Davi, versículo 5 aqui do capítulo 18 que nós lemos. Os conselheiros de Saul, do reino de Israel, amavam Davi, admiravam ele. A família do rei amava Davi, Jonatas, Milca, várias pessoas gostavam dele, e todo Israel e Judá amavam Davi, que é um versículo que a gente não leu, mas está aí, 1 Samuel 18, versículo 16, a Bíblia diz que todo Israel e Judá amavam Davi. Israel, que vivia em escuridão durante um tempo por causa de Saul, a presença de Davi trouxe luz. E a luz de Deus, ela traz esperança. É isso que nós sempre temos que lembrar no texto. Onde Deus está, há esperança, há oportunidade, há expectativa de coisas boas que possam acontecer. Então Davi era amado porque ele transpirava a presença de Deus. Então olhem só para o texto, né? Jonatas amava Davi, Milca amava Davi, os conselheiros gostavam dele, o povo gostava dele, Israel gostava dele, Judá gostava dele, todo mundo gostava dele, menos quem, irmãos? Menos Saul. A Bíblia diz que Saul olhava com inveja para Davi. Interessante a maneira como a Bíblia estabelece os contrastes. Esse exemplo de liderança de Saul é muito comum nas comunidades evangélicas, nas comunidades de fé. Quando Deus desperta alguém para o serviço, desperta um vocacionado para qualquer coisa, não importa se é a música, se é a palavra, se é o ensino, se é o evangelismo, se é a missão, se é o diaconato, não importa. A liderança maior
que muitas vezes não tem luz, só tem cargo, só tem função, porque nem todos os que estão trabalhando, servindo nas comunidades foram chamados por Deus. Muitos estão ali porque é um sistema, né? É uma organização, então tem muita gente trabalhando. Mas nem todo mundo ali está andando na luz. Quem é da luz é da luz. Quem é de Deus é de Deus. Quem não é, não é. E aí o que acontece? A presença de Deus na vida das pessoas incomoda aqueles que não têm essa presença. A presença de Deus, a luz de Deus, incomoda quem tem trevas no coração. É impressionante. Muitos obreiros, às vezes, muitos trabalhadores, são oprimidos, manipulados, atacados, rejeitados, separados, excluídos, colocados à margem, exatamente porque os seus líderes, às vezes, demonstram inveja. Olham para eles com raiva, com rancor. Por quê? Por causa de Deus, não é por causa das habilidades que eles têm, mas é por causa do Senhor. A Bíblia também diz no mesmo texto, no versículo 15, lá na frente, que Saul tinha medo de Davi. Ao mesmo tempo que ele tinha inveja dele, ele tinha medo por quê? Porque Deus estava nele. Deus estava nele e tudo que Davi fazia funcionava. Ele tinha muitas habilidades. Saul começou a dar missões difíceis para ele. Começou a colocar ele na frente de batalha. Começou a colocar ele em circunstâncias de perigo. E ele, toda vez que ia com o coração aberto, disponível, tranquilo, servindo, até com uma certa ingenuidade, o que a gente também vê na igreja acontecer. Aqueles que têm a presença de Deus no coração, às vezes trabalham, servem com muita pureza, com muita ingenuidade, e aí se entregam totalmente, mesmo expostos às vezes a situações difíceis. E Davi era bem sucedido, e isso gerava medo no coração de Saul, tinha medo. E ele diz para Jonatas, seu filho: o nosso reino nunca prosperará enquanto Davi estiver vivo, ele diz. E aí a Bíblia diz, no mesmo capítulo, lá no final, que Saul se tornou inimigo de Davi pelo resto da vida. Davi não fez nada para ele. Pelo contrário, trabalhou, se dedicou, se comprometeu, mas a luz de Deus que estava no coração de Davi incomodou Saul a tal ponto que Saul, em vez de glorificar a Deus pelo que Davi fazia, passou a ter inveja dele, medo dele, junto com a inveja e com medo, virou raiva, e essa raiva fez com que Saul se transformasse num inimigo. Depois ele vai se transformar num caçador. Tem uma passagem que ele junta 3.000 soldados para perseguir Davi, porque ele queria de qualquer maneira pegar Davi, matar Davi, se livrar dele definitivamente. O que a Bíblia vai nos ensinar diante desse quadro tão tenebroso? Que a luz torna visíveis todas as coisas. Quando Deus está entre nós, a presença de Deus revela o que está nos nossos corações. Nada vai ficar oculto se Deus estiver entre nós. Talvez seja até melhor que Deus não esteja, para que o nosso coração obscuro não seja exposto. Porque se Deus estiver, a luz acende, tudo que está dentro de nós aparece. Aparece na hora. É impressionante. Por causa da iluminação. Igual quando você está num quarto escuro lá, o seu porão, seu sótão, ou a garagem, aquele quartinho, você entra, não está vendo nada. Acendeu a luz, você vê tudo. Quanto mais luz você coloca, mais as coisas ficam nítidas. Se Davi nunca tivesse aparecido, talvez toda essa maldade no coração de Saul não tivesse saído, não tivesse brotado. Mas a presença de Deus em Davi fez com que toda essa escuridão dentro de Saul aparecesse. Veja o que a Bíblia diz sobre isso, irmãos. Quem pratica o mal odeia a luz. João capítulo 3, versículo 20. Então quem tem trevas no coração, na mente, odeia tudo que vem de Deus. Odeia. Pode estar na igreja, inclusive, com a Bíblia na mão, mas odeia tudo que vem de Deus. A Bíblia também diz: quem pratica o mal não se aproxima da luz. Quem não ama o Senhor jamais andará com pessoas que amam o Senhor, que desejam o Senhor, que servem ao Senhor.
não se aproxima da luz. A Bíblia também diz em 1 João capítulo 2, versículo 9, quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Ou seja, um dos sinais claros de que o coração do homem está em trevas é o fato dele odiar alguém que tem luz. Falar mal, caluniar, perseguir, oprimir, criticar. Há irmãos em várias igrejas que se reúnem nas casas, nos grupos pequenos, para criticar outros irmãos, para expor as suas vidas. Há pessoas que não podem descobrir nada que você tem de podre para contar logo para todo mundo. Odeiam seus irmãos. Até porque, em momento nenhum da Bíblia, os textos vão afirmar que Davi tinha vida perfeita. Ele era um cara comum, com todos os problemas que uma pessoa comum tem. Só que ele tem a luz, a presença de Deus. E a presença de Deus no coração dele gera ódio naqueles que não têm luz. A Bíblia também vai dizer, 1 João capítulo 3, versículo 13, não se admirem se o mundo os odeia, diz João. E esse ódio que o ímpio tem do justo, ele não pode ser por causa da posição política, ou por causa de trabalho, ou por causa de dinheiro. Esse ódio que a Bíblia se refere tem a ver com a luz. Tem a ver com a luz, com a presença de Deus. Então tem alguma coisa muito errada se os justos andam no meio das trevas e não recebem oposição. Impossível. Porque a luz e as trevas não andam juntas. Então a Bíblia vai afirmar que o mundo odeia os servos de Deus, e isso não é de se admirar. Então, mais do que natural que Saul odiasse Davi com todas as suas forças. Porque, na verdade, Saul odeia tudo o que glorifica a Deus. Tudo o que glorifica a Deus, Saul odeia. O próprio rei diz, tragam Davi a mim, pois ele deve morrer. Ele queria matar Davi. Queria matar. E fez tudo para isso. Até arremessar uma lança contra ele, ele fez. Queria encravar Davi na parede. Vamos ler um texto, irmãos? Abra sua Bíblia comigo. Primeiro livro de João, capítulo 3, versículo 12. Primeiro livro de João, capítulo 3, versículo 12. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. Agora a gente já descobriu quem matou quem, né? Caim matou Abel. E aí o texto diz, por que Caim matou Abel? Ele pergunta. Porque suas obras eram más e a do seu irmão eram justas. Ok? Por que ele odiava Abel? Porque Abel tinha a luz de Deus. Porque o problema da oferta de Caim não era com Abel, era com Deus. Os dois ofereceram a Deus alguma coisa. Deus aceitou de Abel, rejeitou de Caim. Caim devia ficar chateado com Deus, resolver com Deus, nada. Ele matou. A mesma coisa que Caim fez com Abel é o que Saul queria fazer com Davi, é o que alguns líderes querem fazer com outros liderados, é o que alguns irmãos querem fazer com outros. Querem que o cara morra, que desapareça da sua vida, porque a luz de Deus incomoda onde existe trevas. Então você que está assistindo pela internet ou está aqui ao vivo, precisa saber, esse discurso politicamente correto, globalizado, da rede, de que os cristãos devem andar pelo mundo, serem respeitados, relevantes, amados, e ser feliz, todo mundo feliz, vamos dar as mãos e cantar, hoje é um novo tempo, um novo dia que já passou, todos os nossos sonhos serão verdade. Isso aí é conversa, irmãos. Isso é conversa, isso é uma narrativa. Isso é uma narrativa impossível. Porque não é impossível que eu acho, é impossível que a Bíblia está dizendo. As trevas odeiam a luz. E você não precisa fazer nada para isso, nem se posicionar. Basta ser. Basta ser. Ser de Deus. Então isso incomoda todos os que não são. Isso tem a ver com Deus.
A raiva de Saul tem a ver com Deus. Por isso que nós estudamos aqui já e lemos o texto sobre a vitória de Davi sobre Golias. Não foi a vitória do menino sobre o gigante, foi a vitória de Deus sobre todos. Então Deus é glorificado nele. E isso incomoda profundamente Saul em todas as medidas. E a pergunta que nós precisamos fazer é como é que Davi vai sobreviver a tanto ódio? Como? Entende? Tem uma cena famosa nos livros do Tolkien, lá, a obra clássica dele, O Senhor dos Anéis, quando o castelo de pedra do rei Theoden está sendo destruído praticamente, a fortaleza, ele diz: por que tanto ódio? Quem pode lutar contra tanto ódio? Tanta raiva, tanta violência? A justiça vai sucumbindo diante da violência. A pergunta que nós precisamos nos fazer é essa: como é que Davi vai sobreviver a tanto ódio? Porque Saul vai perseguir ele pelo resto da vida. E outra vez nós temos que fazer a reflexão, irmãos. Se você deseja servir ao Senhor, ser vocacionado, amar a Deus, pregar a palavra, ensinar a Bíblia, servir com alegria, você pode esperar que vai ser atacado, retaliado, perseguido, se possível destruído, aniquilado até o fim. Não pelo que é, pelo que faz, perdão, mas pelo que é, pelo que Deus é no coração. Aí surge uma coisa inusitada. A Bíblia diz, no versículo 1 do capítulo 18, que nós lemos de 1 Samuel, que Jonatas, filho de Saul, se aproximou de Davi e surgiu entre eles uma amizade, um amor que não se explica, que aconteceu. A amizade, nesse sentido, é apresentada na Bíblia como uma dádiva. Como é que o bem vence o mal? Com amor. Como é que a luz vence as trevas? Com amor. Eu sempre cito, já falei aqui algumas vezes, mas já falei isso muitas vezes, que para mim uma das cenas mais emblemáticas da Bíblia é o nascimento do Messias encarnado. Aquele bebê é o Messias, é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra, mas naquele momento encarnado como um bebê. Bebê não voa, não fala, não faz nada, só chora, come, dorme. É uma criança gentil, suave, sensível, está ali, vulnerável, na manjedoura, sem nenhum tipo de proteção, sem dinheiro, sem riqueza, sem segurança, sem nada. Como é que Deus venceu todo o mal que o pecado causou na criação? Com amor, com gentileza, com graça, com simplicidade. Jesus está ali na manjedoura, recém-nascido. Quantas músicas nós já cantamos sobre isso? Noite de paz, noite silenciosa, os pastores no campo, a estrela, uma cena bucólica, uma cena de livro poético, uma cena belíssima. É a ação de Deus. Enquanto Israel esperava que o seu Messias viesse montado num cavalo, cheio de armas, com um grande exército para massacrar os romanos, como é que o Messias vem? Singelo, simples, com graça, com amor. Então você já sabe, irmão, irmã, lendo esse texto, que a nossa vitória também não virá com trovões, com tornados, nada disso. Mas sempre seremos vitoriosos, enquanto o amor de Deus transbordar na nossa vida. Contra toda escuridão, contra toda depressão, angústia, ansiedade, aperto no coração, contra toda trevas que possa nos cercar, o amor de Deus prevalece. Silenciosamente, suavemente, tranquilamente. Como é que Deus ajuda Davi? Deus arruma para ele um amigo. Um amigo. E vejam como o texto se desenvolve. Porque a amizade está para além dos alvos comuns
e dos interesses. A amizade ela é mais profunda do que solidariedade, porque não é só uma ação solidária, não estou aqui, conta comigo, não. A Bíblia diz, no versículo 3 do capítulo 18 de 1 Samuel, que Jonatas se tornou seu melhor amigo, tirou o seu manto, tirou a sua túnica, lhe deu a sua espada, o seu arco, o seu cinturão. Ele se despiu da realeza da sua posição para ser igual. E fez com ele uma aliança baseada no amor, porque a verdadeira amizade, a amizade bíblica, é a alegria do dar e receber, o amar e sofrer, do confiar e entregar sem reservas. E Jonatas decidiu estar com Davi, mesmo quando não pudesse aumentar a sua alegria, nem diminuir a sua tristeza, porque você vai ver nos capítulos seguintes que Davi é perseguido e Jonatas não pode fazer nada, porque é o pai dele, é Saul. Além de ser pai, é o rei. Como é que ele vai fazer alguma coisa? Então ele só pode estar com Davi, apoiar, mas essa amizade, esse jeito de ser, esse amor, essa coisa simples que Deus colocou no coração de Jonatas e de Davi, deu a Davi a força necessária para que ele passasse e suportasse aqueles momentos. Então a Bíblia vai nos ensinar que a amizade é o encontro de almas que promove a nobreza do amor. O amor prevalece soberanamente, poderosamente, que é o que acontece na cruz, como nós cantamos hoje. Jesus morre num ato de amor, mas o amor prevalece. Na obra de C.S. Lewis também, As Crônicas de Nárnia, espero que você tenha lido os livros, ou visto os filmes pelo menos. Os filmes são bem piores do que os livros, mas vale. Na obra mais famosa dele aqui no Brasil, pelo menos, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, como é que Aslan, o leão que representa Cristo, vence o mal causado pela rainha do inverno, a rainha de gelo. Ele morre. E quando ela pensa que prevaleceu porque matou o leão, de repente o leão ressurge. Por quê? Porque sobre a pedra havia uma magia antiga, uma magia profunda, uma coisa que ela não esperava, que era o amor. O amor dele o permitiu morrer e vencer, porque a nobreza do amor prevalece. Que é a mesma coisa que acontece no Éden. Quando o homem cai, porque quer ser igual a Deus, Deus poderia ter destruído o homem ali, mas reverte a situação numa promessa, numa palavra de esperança. E é a mesma coisa que acontece conosco, irmãos. Quantas vezes nós já reclamamos, murmuramos, culpamos Deus por tanta coisa, fizemos bobagens, mas ainda assim o Senhor nos sustentou com graça, com doçura e com amor. A nobreza do amor faz com que a coisa se mantenha, e é assim que Deus sustenta Davi nesse momento de ódio. É a doçura de Deus contra a loucura do homem. A doçura de Deus transbordando em Davi contra a loucura, o ódio de Saul, que é incompreensível. Não dá para entender por que tanto ódio, por que tanta raiva, né? Por causa da luz. Tem uma coisa que até que Davi pergunta para Jonatas: o que eu fiz? O que foi que eu fiz? 1 Samuel capítulo 20, versículo 1. Você pode ler aí comigo, você vai ver. Davi fugiu e falou com Jonatas: o que foi que eu fiz? 1 Samuel 20, versículo 1. Qual é o meu crime? Qual foi o pecado que cometi contra seu pai para que ele quisesse tirar a minha vida? Na cabeça de Davi isso não tem sentido. Mas não é contra Davi, é contra Deus. Vocês lembram? Samuel ora e diz: Senhor, o teu povo me rejeitou. E Deus diz: não foi a você que o povo rejeitou, foi a mim. E os discípulos eram odiados e perseguidos porque Jesus era odiado. Quando Paulo cai por terra
não do cavalo, porque não tem cavalo na passagem, mas quando ele cai por terra no caminho de Damasco, porque perseguia os cristãos, ele perseguia os cristãos. Mas quando ele tem a visão, ele pergunta: quem é você? E ele ouve a voz: eu sou a Jesus, eu sou Jesus, a quem você persegue. Ele não perseguia Jesus, ele perseguia os cristãos. Mas por que ele perseguia os cristãos? Porque ele odiava Deus, odiava a luz, e ele era religioso, era fariseu, amava a lei, colocou o texto da lei acima do próprio Deus, como nós muitas vezes colocamos o culto, a religião, acima do próprio Senhor, e odiamos tudo que se opõe a isso. Se alguém vier aqui e disser que o nosso culto não está bom, que a nossa maneira de fazer não está legal, a gente fica com ódio, porque o nosso coração se apega a coisas mais do que ao Criador. Foi a amizade de Jonatas que livrou Davi da loucura. Foi a amizade de Jonatas que fez com que Davi não se tornasse um homem amargo, doente e vingativo, como era Saul. Davi foi perseguido e odiado não por ter feito algo errado, mas por ser bom, fiel e generoso. Ele era fiel a Saul. Muitas vezes se colocou em situações difíceis por causa de Saul, e era por isso que Saul o odiava. Ser perseguido e odiado por alguém que se ama é um golpe. Imagina, o camarada na igreja lá trabalhando, toda a vida dele dedicada, domingos, finais de semana, feira. Depois ele descobre que o pastor tem raiva dele, odeia ele, inexplicavelmente, que os outros líderes o perseguem, falam mal dele, marcam churrascos nos finais de semana para falar mal dele. Você nem sabe, mas o pessoal sorrindo para você na igreja, por trás, estão te esculhambando. É verdade, é isso mesmo. Estão expondo a sua vida publicamente. Isso é um golpe, cara, porque você pensa que está entre amigos. Pensava, né? Mas é uma grande armadilha. Então isso é um golpe. É uma coisa difícil de suportar. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo, na sua segunda epístola a Timóteo, e ele diz: todos os que estavam comigo me abandonaram. Fiquei sozinho, fui a julgamento, ninguém foi lá me interceder por mim. Se sentindo só. É muito triste, irmãos. É muito triste. Você não tem ninguém, não tem apoio, não tem suporte. E aí tudo aquilo não tem mais sentido, né? Porque eu estava lá, você estava lá, nós estávamos lá, cantando, tocando, pregando, ensinando, ofertando, evangelizando, por causa de Deus, mas também por causa dos irmãos. Como você também cuida da sua família, trabalha, se dedica, compra, constrói, edifica, adquire por causa dos seus. Não é só por causa das coisas que você quer ter, mas por causa das pessoas que estão com você. De repente você descobre que por trás não tem amor, não tem nada. Não tem nada. Então isso é um golpe. E aí Davi poderia ter acabado ali naquele momento, mas o que a Bíblia vai nos mostrar é que a amizade salvou Davi. A amizade salvou aquele homem. Como é que Deus é, né? Coloca Davi nessa furada. A gente leu o texto de Samuel 17, vimos Davi vencer Golias com autoridade, pensamos, pô, daqui para frente é só vitória. Não é assim? Como os crentes falam, daqui para frente é só vitória. Nada, ali foi só uma vitória. Dali para frente foi só derrota, cara. Uma atrás da outra. Levou anos para a vida de Davi se estabilizar. Porque esse mundo bíblico é o mundo real, irmãos. Esse mundo da narrativa religiosa é falso. O mundo real é esse aqui, ó. Você está servindo a Deus e os caras querem arrancar teu couro. Está servindo e os caras querem arrancar teu couro. Esse é o mundo real. De corações em trevas, de mentes perturbadas, de muita confusão. Essa narrativa religiosa é falsa. Quem botou Davi nessa furada? Satanás? Ele mesmo? Ele estava em casa um dia, acordou de manhã, acho que eu vou ser rei. Tô afim. Foi assim? Não. Quem botou Davi nessa furada, irmãos? Foi Deus. Portanto,
nós devemos ter muito temor antes de levantar a mão e dizer: eis-me aqui, Senhor. Cuidado. Muita calma nessa hora. Porque isso é uma narrativa. É quando Deus nos chama para a sua obra, só quem pode fazer a obra de Deus é Deus. E aí quando Deus nos chama para participar da sua obra, muitas vezes essa caminhada é bem complexa, bem difícil. Está numa furada. Mas o mesmo Deus que botou Davi na furada, colocou um amigo do lado dele, para sustentá-lo nesse momento. Então, essa amizade se tornou um alicerce. Leia comigo aí 1 Samuel 20. Abra sua Bíblia, 1 Samuel 20, versículo 41 e 42. Depois de várias perseguições, Davi vai fugir. Davi saiu do lado da pedra onde estava e inclinou-se 3 vezes perante Jonatas com o rosto no chão, porque se você ler os textos em casa, vai ver que tem umas tramas aqui acontecendo e Jonatas está protegendo ele o tempo todo do pai. Cheio de trama, cheio de armadilha. Tem um jantar que vai acontecer, é o jantar da morte. Davi é convidado para morrer e Jonatas salva ele. Davi se inclina diante de Jonatas com o rosto no chão. Então eles se despedem, se beijam chorando. Davi chorou muito, muito. Por quê? Porque tinha que deixar o amigo. E chorou muito porque a vida faz a gente chorar mesmo, irmãos. Muitos momentos só o que a gente quer é chorar mesmo. É difícil. E infelizmente, abrindo aqui um parênteses, fazendo um recorte, infelizmente as comunidades não preparam os irmãos para chorar. Só criam as narrativas da vitória. E aí quando chegam os momentos da tristeza, a gente não sabe o que fazer. Se frustra com Deus. Fechando o parênteses, Jonatas disse a Davi: vá em paz, pois juramos um ao outro, em nome do Senhor, dizendo: o Senhor para sempre é testemunha entre nós e entre os nossos descendentes. O alicerce da amizade entre Jonatas e Davi foi Deus, porque o nosso Deus é um Deus de alianças, de pactos, de amizade. Jesus disse aos seus discípulos: não chamo mais vocês de servos, mas a partir de agora vocês são meus amigos. Porque a gente tem uma aliança. A Bíblia diz que Deus, depois que Abraão creu, passou a chamar Abraão de amigo, porque tinha um pacto entre eles. E a amizade é caracterizada por isso. Toda a experiência real e verdadeira de amor começa e é preservada em Deus, que é a fonte do amor. Ou seja, onde Deus não está, não existe amor. Só existe amor quando Deus está presente. Por isso eles se amavam como amigos, porque Deus estava entre eles. Não estava com Saul, nem no meio do povo, mas estava entre Davi e Jonatas. Foi o Senhor que sustentou aquela amizade. E aí quando nós conseguimos essa dádiva, quando Deus nos presenteia com amigos, nós nos sentimos amados, desejados e queridos, e por causa dessa sustentação, nós também aprendemos a desejar, a amar e a querer. O único amor que torna possível o amor é o amor de Deus. Só o amor de Deus é que torna o amor verdadeiro possível. O amor de Deus, ele é sem reservas, não impõe condições, por isso que nós chamamos de amor incondicional, é generoso e abundante. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. A Bíblia diz que Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. Também diz que nos amou quando nós éramos inimigos de Deus. O amor de Deus é generoso, incondicional e abundante. E o amor do homem não é assim. Ele é recíproco. Sempre quer alguma coisa em troca. O amor de Deus não é assim. Portanto, esse amor verdadeiro, que é o amor de Coríntios 13, o amor tudo pode, tudo ama, tudo espera, tudo suporta, esse amor é divino e só pode acontecer se Deus estiver entre nós. Se Deus não estiver entre nós, o nosso amor vai ser sempre recíproco. Eu te amo enquanto a gente tiver uma relação
Boa, acabou a relação, não tem mais amor. Mas onde Deus está, algo maravilhoso acontece. E é por isso que entre nós, evangélicos, cristãos, há tanto ódio, há tanta raiva, há tanto rancor, há tanta perseguição, há tanta polarização, há tanta maledicência, porque provavelmente, entre muitos de nós não existe o amor de Deus, só a religiosidade. Porque se o amor de Deus estivesse totalmente entre nós, o nosso coração seria gracioso, sem reservas, sem condições para amar. Além disso, a Bíblia também vai nos mostrar nesse texto que o amor, através daquela amizade, ele é libertador. Porque vocês observem que as igrejas, muitas vezes, que falam de amor, pregam amor, cantam sobre o amor, elas não são libertadoras, elas são opressivas. O cara se liberta do pecado e cai nas garras da religião. Ele se liberta do alcoolismo, da droga, da prostituição, do roubo, disso, daquilo, depois vira escravo da religião. E nunca mais consegue sair. Porque se sair será amaldiçoado, destruído. Uma grande sombra de escuridão cairá sobre ele. As palavras são duras, violentas. Já falei daqui de um vídeo que tem na internet aí, famoso, que o pastor fala, está falando contra mim? Então você vai ficar doente mesmo, você vai ver. O cara fala no microfone. Vai morrer doente. Muito amor, né? A amizade verdadeira, ela não é possessiva, ela não é sufocante. Jonatas poderia ter dito, tu vai embora, agora, te guardei, te protegi, vai me abandonar aqui, miserável. Ele podia ter dito para Davi, mas ele liberou o cara, porque ele amava ele. Vai, cara, eu fico aqui. A gente já sabe da história, então eu posso dar o spoiler, né? Jonatas vai morrer na batalha, e Davi vai chorar. E provavelmente vai chorar porque amava e porque não estava na batalha para lutar com ele. Mas faz parte. Jonatas não prende, não sufoca. Você fala com o pastor que vai mudar de igreja, ele te mata ali na hora. Com palavras. Vai mudar de igreja, irmão? Sem a minha autorização? Nunca mais você vai ser feliz. Toda relação possessiva, dominadora, não passa de uma relação com o próprio ego. Então, diante disso, nós precisamos também rever as nossas ações, irmãos. As nossas relações, a maneira como nos relacionamos uns com os outros. Possessão, dominação, enfim. Toda relação possessiva, dominadora, não promove o outro, não contribui para o crescimento. A história de Jonatas termina aqui. A de Davi ainda vai seguir, porque essa é a vontade de Deus. Jonatas abriu o coração de Davi para uma experiência única e transformadora. Se não fosse a amizade deles, ele não teria sobrevivido, irmãos. Você vê que coisa, né? Em meio às batalhas do livro de Juízes, tanto sangue derramado, tantos escudos quebrados, tantas espadas do chão, está lá Ruth, estendendo a roupa no varal. Aquela menina, sem marido, viúva, abandonada na casa da sogra, não é que ela vai ser a avó de Davi? Mãe de Obed? Super abençoada? Tanta tragédia rolando e Deus cuidando daquela menina. O pau quebrando no Egito, guerras, nações, escravidão, e está lá o cestinho andando em cima da água, calmamente, e Moisés dentro da cesta. O amor de Deus sempre prevalece contra o mal, poderosamente e surpreendentemente, porque não era para Moisés ter sobrevivido, nem para Ruth ter casado, nem para Davi ter aguentado o tranco, né? Como é que ele vai suportar o rei, a fúria do rei, o exército do rei? Ele é um menino, ele é um garoto, nós já vimos no texto. Mas Deus o protege. Com o quê? Com anjos, arcanjos, querubins, muralhas de fogo, colunas de nuvem? Não, Deus o protege com amor. Se o amor de Deus está no nosso coração, irmãos, então nós estamos seguros. Bendito seja o nome do Senhor. O amor de Deus nos protege. E a Bíblia diz que esse amor que se revela na amizade de Davi e Jonatas
é importante também para que os cristãos consigam perseverar na sua fé. Não são os cultos, ou as ofertas, ou os eventos que nos farão perseverar, mas a presença de Deus entre nós. Vejam o que a Bíblia diz no Novo Testamento. Observem os textos. Amem-se uns aos outros, João 15:17. Suportem-se uns aos outros, Colossenses 3:13. Orem uns pelos outros, Tiago 5:16. Levem os fardos pesados uns dos outros, Gálatas 6:2. Edifiquem uns aos outros, 1 Tessalonicenses 5:11. Dediquem-se uns aos outros, Romanos 12:10. Aceitem-se uns aos outros, Romanos 15:7. Deixemos de julgar uns aos outros, Romanos 14:13. Encorajem-se uns aos outros, Hebreus 3:13. Se tem alguns, poderia citar muitos outros textos, mas a quantidade de orientações bíblicas do Novo Testamento relacionadas à amizade, ao amor, ao suporte, à sustentação é enorme. Por quê? Porque entre nós deveríamos estar seguros, firmes, confiantes. Esse é o lugar, quando os crentes se reúnem, esse é o lugar no qual o fraco fica forte, o doente encontra cura, o desanimado encontra encorajamento. Não porque temos milagres, mas porque o amor de Deus está entre nós. E esta é a única razão pela qual as pessoas continuam ou deveriam continuar frequentando igrejas. Não porque elas salvam ou porque elas têm poder, mas porque onde os crentes estão, o amor de Deus está. E se o amor de Deus está presente, Deus nos sustentará com o seu poder. Vejam os textos, como eles são importantes. Mas vejam também como a religião tem nos confundido. Nós vamos para a igreja, voltamos para casa, vamos para a igreja, voltamos para casa, durante anos, durante décadas, e não nos importamos com ninguém. Muitos irmãos falam com orgulho: depois de tudo que eu passei, agora eu só quero saber de mim mesmo. Vou para a igreja, faço meu culto, eu e Deus, ali. Como se o cristianismo fosse vertical. Ok? Isso é o contrário do que a Bíblia ensina. Se Jonatas pensasse assim, pobre de Davi, né? Ô Davi, desculpa aí, mas cada um por si, a vida continua, meu irmão. Qual é, malandro? Segura a tua onda aí. Malandro que é malandro não enverga. Ou enverga, mas não quebra. Não é assim? Ou como dizia um amigo meu, malandro tem que ter calma para morrer. Fica firme. Nada. Mas ele vai lá, sustenta, segura, esconde, suporta, abraça. Inclusive, no texto anterior, que nós não vamos ler, mas você pode ler em casa, Jonatas é ameaçado pelo próprio pai. Saúl diz para ele: você é uma vergonha. Você me humilha. Você protege o filho de Jessé. Nem o nome de Davi ele pronuncia. De tanta raiva, ele está babando ali. Você lendo o texto, você vê o cara babando de raiva. E Jonatas o enfrenta. Porque é assim que a Bíblia ensina. Edifiquem-se, suportem-se, aceitem uns aos outros, ou como diz o texto de Gálatas 6:2, levem os fardos pesados uns dos outros. Aguentem, firmes. Portanto, todos esses textos, unidos à passagem de Davi e Jonatas, vão nos ensinar o que, irmãos? Que os cristãos foram chamados para a amizade, para esse tipo de aliança, para esse tipo de relacionamento. Não foram chamados para outra coisa, foram chamados para isso, para receberem o Senhor e sustentarem os outros da maneira como for possível. A comunhão é a vocação número 1 do cristão. É a vocação primeira. Por isso que é importante estar na comunidade. Não porque a igreja seja um lugar abençoado, mas é porque aqui, quando nos reunimos, é aqui que criamos os laços de amizade que nos fortalecem. Jesus, no seu último sermão, ele disse que não chamaria mais os seus discípulos de servos, mas de amigos. Não há convite mais pessoal, amoroso e eterno do que esse. Amai-vos uns aos outros, sustentai-vos uns aos outros, levai as cargas uns dos outros. E é isso. Olhar para esse texto e ousar pensar
que havia uma relação sexual, física, entre Davi e Jonatas, é desprezar a Escritura e simplesmente não crer nela. É olhar para ela da pior maneira possível. O texto é muito maior do que isso. Vai muito além dessa perspectiva humana. Isso mostra bastante sobre como os nossos olhos são obscuros e como o nosso coração está em trevas. O que o texto nos mostra, na verdade, é que naquele momento de trevas, Jonatas foi luz para Davi. Se não fosse ele naquele momento de grande escuridão, ele não teria vencido, ele não teria prevalecido, ele não teria avançado. Só foi possível para ele porque Jonatas foi luz para ele naquele momento. E aí a pergunta que Deus nos faz nessa noite, irmãos, é essa: para quem temos sido luz? Com quem temos compartilhado aquilo que o Senhor tem nos dado? A quem temos sustentado nos momentos de escuridão? E a Bíblia então nos desafia com essa história e com outras histórias a sermos luz para o outro, a demonstrarmos amizade, a termos força para sustentar. E isso é bem interessante, porque esse texto traz muitas reflexões para nós. Às vezes não somos luz nem para os próximos, os muito próximos, para os que são de casa, por exemplo. Não nos sustentamos ali, não nos damos apoio, não nos ouvimos, não nos relacionamos. A religiosidade, ela tem nos afastado da humanidade. Mas esse texto mostra o quê? Que Deus se manifesta nessa humanização. Prestem atenção, irmãos, na passagem, olhem para elas. Deus não está nos templos, nem nos grandes cultos, nem nas grandes reuniões, nem nos grandes sacrifícios, nem na cantoria toda. As mulheres saíram pelas ruas com os seus instrumentos, cantando a vitória de Davi, mas Deus não está ali. Deus está nessa amizade profunda, nesse amor incondicional que surgiu entre Jonatas e Davi, que é um amor disposto a sofrer, a morrer, para que o outro viva. E nós, que lemos os textos, nos apegamos muito às questões gloriosas, aos aspectos gloriosos. As pessoas buscam as igrejas, os cultos, em busca, procurando manifestações espirituais grandiosas, gloriosas. Olhem os vídeos. Antigamente a gente nem podia ver, agora você pode ver ao vivo. No Instagram, Facebook, no YouTube, todas as igrejas, os cultos, as reuniões, o quanto se profetiza, o quanto se declara, o quanto se revela, o quanto se diz, o quanto se prega, mas a pergunta que temos que fazer é o quanto se ama. É isso. Porque muito se fala de Deus, em nome de Deus, por Deus, para Deus, muito se dança, muito se roda, e pouco se ama. Por isso Jesus diz, em Mateus capítulo 7, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Entretanto, o mesmo Jesus diz, em João capítulo 14, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também me manifestarei a ele. Então a glória de Deus é isso. É preferível cultos mais simples, reuniões menores, poucas pessoas, sem estardalhaço, sem nenhum tipo de manifestação. É melhor assim, lugares assim, onde a palavra de Deus tem a centralidade, onde ela ganha mais tempo entre nós e laços de amizade são construídos, porque nesses laços de amizade o amor de Deus permanece e o amor de Deus dá sustentação. Onde não há amor, não tem Deus. Onde não tem Deus, não tem luz. E onde não tem luz, as pessoas permanecem em trevas. Mas é muito legal. Parece que tudo vai acabar, né? Parece que tudo vai ser destruído. Depois de toda aquela grande vitória contra Golias, parece que tudo vai ser acabado agora.
Mas de repente Deus, de forma subversiva, inacreditável, envia uma arma secreta. Qual é a arma secreta de Deus, irmãos? É o amor. Passarão as línguas, passará a profecia, como diz o texto, vai passando tudo, né? Mas no final permanece o amor. É a arma secreta de Deus. Esse amor de Deus, lento, silencioso, tranquilo, vai quebrando todo tipo de grilhão que o inimigo pode estabelecer. Enquanto Deus estiver entre nós e o amor de Deus estiver entre nós, seremos sempre protegidos, estaremos seguros. E enquanto você puder ser amigo de alguém e amar alguém de todo o seu coração, verdadeiramente, esse amor de Deus entre os irmãos, entre os amigos, os sustentará até o fim. Amém, irmão?